Olá, eu sou o professor João Mendes e vou apresentar nesse vídeo a eletiva de matemática do terceiro ano. Bem, primeiro, por que cursar a eletiva de matemática do terceiro ano? A ideia é que a gente faça uma complementação e aprofundamento de conteúdos que orbitam em torno de conceitos que vocês viram ao longo do ensino médio. Então, a eletiva de matemática, ela é uma disciplina formativa. Ou seja, você não só vai rever algumas coisas que você já viu ao longo do ensino médio, como também vai ser feito um complemento, um aprofundamento em alguns desses assuntos. Então, uma coisa que é importante destacar é essa diferença entre a eletiva de matemática e o avançado de matemática, porque ano que vem vocês vão ter essas duas opções para fazer. Vale lembrar que as eletivas são disciplinas em que você tem provas, tem avaliações, você tem carga horária para cumprir, presença. O avançado, ele é uma coisa um pouco mais livre no aspecto de que ele não tem prova, não tem nota de classe, você tem que ter uma presença, mas também não é algo tão rígido. E aí qual que é a diferença da eletiva para o avançado? Na eletiva, a ideia, como eu disse, é a gente retomar algumas coisas e ampliar alguns conceitos e aprofundar e também ver conceitos novos, completamente novos. Já o avançado, não. O avançado, a ideia é fazer só um aprofundamento de alguns conteúdos que vocês já viram no primeiro e segundo ano. Então, no avançado, não há uma preocupação, digamos assim, com os conteúdos, se você viu ou não aquele conteúdo. É basicamente listas de vestibulares que vocês vão trabalhar, resolver ali com o professor. A eletiva não, a eletiva a gente já tem um cuidado com esse aprofundamento, né? E o que está faltando ali para complementar aqueles conteúdos que vocês já estudaram. Bem, o que a gente vai estudar na eletiva de matemática? Bem, primeiro, aplicações de funções em diferentes contextos. Então, aqui é uma gama grande de assuntos de funções, e a ideia é rever função afim, função quadrática, função exponencial, logarítmica, com aplicações, né? Vocês aprenderam isso ao longo do primeiro e segundo ano, mas geralmente o foco, às vezes, é muito mais algébrico. A ideia aqui é ter um foco bem em contextos. Então, todas as questões, todos os problemas, eles são contextualizados. Um exemplo aqui é essa questão, que fala que um diretor de um teatro percebeu que se o ingresso custasse R$ 9, 300 pessoas assistem ao espetáculo. Aí, cada vez que há uma redução de R$ 1 no preço do ingresso, o público aumenta em 100 espectadores. E aí, sendo X o valor do ingresso, determina uma expressão para a receita desse espetáculo, né? Qual deve ser o preço para que a receita seja máxima? Se as despesas com os atores, aluguel de teatro e mais alguns gastos custam 2.700, qual o preço que o ingresso deve custar para que não haja prejuízo? Então, essa é uma questão que, na verdade, ela tem a ver com função afim e função quadrática. A gente trabalha com o vértice da função. Então, ela é uma situação problema de aplicação de função. Outro assunto que a gente também trabalha na eletiva de matemática é programação linear, né? Esse nome, ele não é para assustar, ele não tem nada a ver com programação de computadores, né? Esse programação que está aí é muito mais no sentido de organização das etapas. É uma programação, o que você faz primeiro, depois, para obter a resposta esperada. E o que é essa programação linear? Também são situações, problemas, como essas daqui. Qual é o número de casas que o governo deve construir para que atenda a demanda da população sem desperdiçar dinheiro? Ou qual a maneira mais barata de fazer viagens com dois tipos de caminhões com capacidades diferentes? Então perceba que essas questões são situações, problemas, em que eu tenho várias possibilidades de resposta, e aí a programação linear ela vem para nos ajudar a identificar qual é o que a gente chama de solução ótima, né? Qual é a melhor solução dentre todas as possíveis do problema, tá? Então isso é a programação linear, é isso que estuda
que a gente vai estudar em programação linear. Outra coisa que vamos estudar na letiva de matemática é polinômios complexos, geometria analítica, revisão. Bem, deixa eu explicar bem o que é essa etapa aqui. Ao longo do terceiro ano regular, todos os alunos irão estudar esses 3 conteúdos no primeiro semestre. Polinômios complexos, geometria analítica. Isso no curso do terceiro ano regular. O que acontece é que, no segundo semestre do terceiro ano regular, a matemática entra em revisão. Aí a gente consegue revisar quase todos os tópicos do ensino médio. Quase todos. Por quê? Aqueles conteúdos que trabalhamos no primeiro semestre, que são polinômios, complexos, geometria analítica, não dá tempo de revisar no segundo semestre de manhã. Então, uma opção que a gente fez foi de que, na eletiva de matemática, nós iríamos disponibilizar um tempo, algumas aulas, para revisar esses conteúdos. Então, os alunos que farão eletiva de matemática, uma parte do final do curso vai ser destinada a rever conteúdos que foram estudados no primeiro semestre do curso regular da manhã, que é essa parte de polinômios complexos e geometria analítica. Então, vocês ainda, aqui quase tudo é novidade, né? Geometria analítica tem a ver com planos, e o plano cartesiano vocês conhecem, mas equação de reta, equação de circunferência, ponto, distância, tangência, tudo isso. Polinômios e complexos, né? Polinômios vocês também conhecem, polinômio de primeiro e segundo grau, que são as funções afim e quadrática, mas a ideia de polinômios é estender esse assunto, trabalhar com expressões de terceiro, quarto, quinto, enésimo grau. E complexos é o conjunto dos números complexos, que também vamos estudar no curso regular do terceiro ano. Aqui eu coloquei uma informação que é algumas carreiras que exigem matemática como disciplina específica na segunda fase da FUVEST. Ano que vem vocês estarão no terceiro ano e é inevitável falar de vestibular, né? Então, eu coloquei essas carreiras aqui, mesmo assim que a eletiva de matemática não seja com o objetivo de trabalhar questões de segunda fase, não que a gente não vá trabalhar, vai também, mas não é o objetivo. Mas tem uma coisa que é importante você saber. Quanto mais matemática você estuda, você vai aprendendo novos conceitos, novas maneiras de abordar um problema, olhares diferentes para uma mesma situação, isso vai fazendo com que a sua capacidade de resolver problemas de matemática, ela vai sendo ampliada. Então, quando você se dedica a fazer uma eletiva de matemática, por mais que eu estou estudando programação linear e aquele assunto não é um assunto de uma questão que vai, por exemplo, cair numa prova de vestibular, mas o fato de eu estar ali pensando na situação problema, equacionando, trabalhando com várias ferramentas matemáticas, isso vai fazendo com que você vá ampliando a sua capacidade de resolver problemas. Então, ano que vem vocês vão falar bastante de vestibular, com a coordenação, com toda a escola. E para você saber, na segunda fase da FUVEST, engenharia, direito, economia, administração, psicologia, geologia, meteorologia, física, matemática, são só alguns cursos em que a matemática ela é uma disciplina específica da segunda fase, né? Então, é importante você saber isso, pensar nessas questões também na hora de decidir quais eletivas você vai cursar. Pessoal, muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido ser bem claro nas minhas explicações. Qualquer dúvida pode me procurar, pode procurar a coordenação. Estarei à disposição. Abraço.